Hoje é domingo de Pentecostes e todos nós queremos o Pentecostes no nosso coração, nas nossas vidas, não é? Quem é que quer? Quem é que deseja mais? Aleluia! Sim, sabe que Pentecostes não é só batismo, ou melhor, o batismo com o Espírito Santo não é só falar em línguas, não é? O Espírito Santo em nós dá-nos capacidade, dá-nos poder, dá-nos sensibilidade, dá-nos sabedoria do alto. É um poder sobrenatural que opera em nós e, portanto, nós queremos. Sim? Quem quer? Quem quer mais do Espírito Santo? Amém. Todos nós queremos. Agora, para recebermos, também temos que nos desfazer de algumas coisas. Então, hoje vamos falar de perder para ganhar. Não, pronto, há uma música muito conhecida da Marisa, não é? Não vou cantar, não vou fazer como o Jorge Jesus. Não. Mas há uma música muito conhecida dela que diz exatamente isso. É preciso perder para depois se ganhar. E nós precisamos de, talvez não perder, mas temos que largar algumas coisas. Temos que deixar ir algumas coisas. Porque de outra forma, as nossas mãos estão cheias, a nossa cabeça está cheia, o nosso coração está cheio, a nossa agenda está cheia de coisas que não são aquelas que Deus nos quer dar. Algumas coisas na nossa vida ainda não são coisas de Deus. Algumas coisas na nossa vida não são Deus. E está na hora de nós dizermos a Deus, toma, aquilo que não é de ti eu não quero, podes ficar com isso. E daqui a bocadinho nós vamos precisamente fazer essa oração. Quem tiver a ousadia, já falámos aqui hoje acerca de coragem, então é preciso coragem para perdermos, é preciso coragem para nos desfazermos de coisas, é preciso coragem para deixar ir coisas, mas é precisamente isso que nós temos que fazer e é mais um passo que temos que dar no sentido deste Pentecostes que Deus tem para nós e que está à espera de acontecer, assim nós queiramos obedecer, não é? Dar-vos um exemplo que há pouco tempo perdi a minha aliança. Eu vou fazer, hoje não está cá o meu marido, mas nós vamos fazer em breve 27 anos de casados. E a aliança é a mesma desde que nos casamos. Mas eu perdi a minha. Deixei cair e depois caiu num sítio onde não deu para recuperar. Sei exatamente onde é que ela... Agora já não, mas sei exatamente onde é que ela caiu, mas não conseguimos ir lá buscar. E fiquei, evidentemente, muito triste, não é? Mas a verdade é que uma semana depois, andava eu muito triste, não tenho aliança. Uma semana depois, ganhámos alianças novas, lindas, que são ótimas. Já comemorámos os 25 anos há algum tempo, mas são maravilhosas e lindas e são uma ótima comemoração dos 25 anos. E Deus tem sempre o melhor para nós. Isto é só um exemplo para vos dizer. Deus tem sempre o melhor para nós, mesmo quando nós achamos que estamos a perder alguma coisa, é porque às vezes Ele está a tirar pessoas, situações da nossa vida, porque tem algo melhor para nos dar. Então, deixa ir. Às vezes Ele tira, às vezes Ele pede mesmo que nós entreguemos, não é? Faz isso, obedece, porque não há nada que Deus te peça que não tenha melhor para te dar. Então, entrega nas mãos dEle, hoje. Mesma coisa, ontem eu costumava usar um anel aqui na mão direita, que era um símbolo, inclusivamente era um símbolo desta nova estação que estou a viver com Deus. E ontem reparei que o anel não estava cá. E eu nem sei o que é que aconteceu. É que não sei mesmo o que é que aconteceu, desapareceu. E claro, fiquei um bocado aborrecida ainda por cima porque era um símbolo. Mas quer dizer, é um símbolo. Tudo o resto está cá. O amor de Deus está cá, a glória de Deus está cá, a unção de Deus está cá. Aquilo era só um símbolo. Então saiu. Olha, Deus tem mais para dar. Não foi em casa. Tenho gatos em casa, tenho 2 gatos em casa, mas não foi em casa. Portanto, pronto.
Mas nós somos portugueses, não é? Nós nem no negativo gostamos de nos livrar, não é? A minha doença, a minha dor, as minhas alergias, a minha depressão, a minha teimosia, o meu azar, a minha má sorte. Mete isso tudo no bolso, embrulha e deita no lixo. Não é teu. Foi Deus que te deu? Alguma destas coisas foi Deus que te deu? Então deita no lixo. Sim, não é meu. Nem as alergias. Não é meu. Não é nosso. Ou o meu bolso está roto desde o princípio. Ou tenho uma carteira rota, a minha carteira está rota. Ou não sei. Para com isso. Nós não falamos aquilo que não queremos comer. Então, a minha carteira não está rota. Sim? Deus, segundo as suas riquezas em glória, providenciará todas as minhas necessidades. Não vou negar que neste momento não me sinto bem de saúde, tenho um diagnóstico, não vou negar isso, não sou palerma, eu sei o que é que está a acontecer, mas eu sei que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então esta doença não é minha. Esta doença não é minha. A cura é minha. Foi isso que Jesus ganhou para mim na cruz. Amém? E assim sucessivamente. Quem é que diz todos os dias, eu tenho a vida e a cura de Deus em mim? Amém? Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida, a natureza e a sua vida. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a cura de Deus em mim. Sabes do que é que estás a abrir mão quando dizes isso? A abrir mão da doença, mas mais, a abrir mão de viver a vida da minha maneira. Eu tenho a vida de Deus em mim, quer dizer que eu vivo a vida que Ele tem para mim. A vida que eu agora vivo, não a vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Ou digo, eu tenho a paz de Deus em mim, a paz que excede todo o entendimento. Já que há 15 dias eu disse, se nós queremos a paz que excede todo o entendimento, nós temos que abrir mão do entendimento. É a maneira de termos a paz de Deus. Eu tenho fé. Tens? Olha, a fé opera pelo amor. O amor lança fora todo. Então, quando eu digo eu tenho fé, na verdade, eu estou a abrir mão do medo. Mas eu sinto um nervoso miudinho, um receio. Ok, mas pelo menos vais agir de forma corajosa. Ou vocês acham que os discípulos também, provavelmente, a maior parte do tempo não estavam com miaufa, não é? Um termo técnico que a gente usa muitas vezes. Ou será que os discípulos não tinham também esse nervoso miudinho? Eles tinham, mas eles avançavam corajosamente. Acabámos de ouvir acerca disso. É preciso ganhar coragem. Aliás, ouvimos várias vezes já hoje. É preciso ganhar coragem. Queres este novo Pentecostes? Ganha coragem. Ia dizer de outra maneira, mas não é próprio. Ela está aqui a falar há tanto tempo que não lemos versículo nenhum. E também agora ainda não vamos ler, mas vamos olhar para Mateus 16, onde está o início de Jesus começar a explicar aos discípulos o que é ia acontecer a seguir e começou a prepará-los para a sua morte. E ele perguntou primeiro aos discípulos o que é que as pessoas diziam que ele era, ou quem é que as pessoas diziam que ele era, e depois perguntou aos discípulos quem é que eles diziam que ele era, e Simão respondeu-lhe, inspirado pelo Espírito Santo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Já cantámos aqui hoje, por isso eu te chamo meu Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por causa disso Jesus mudou o nome dele de Simão para Pedro, uma rocha. Todos nós sabemos essa história. Provavelmente quem andou na super igreja ou na escola dominical começou logo a aprender a história aí. Todos nós sabemos essa história. E logo a seguir, Jesus explicou como é que iria fundar a igreja. E no versículo 19, ou a partir do versículo 19, começamos a ver ele a explicar como é que a igreja seria fundada e o que é que isso queria dizer. E todos nós temos versões diferentes no versículo 19, mas o que lá está quer dizer isto: acesso completo e livre ao reino de Deus. Chaves que abrem todas e qualquer porta e nenhuma barreira entre o céu e a terra. Um sim
na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. É o que diz o versículo 19. Espetacular, Adriana, e salva sempre ali. É isso. E depois começa Jesus a dizer que iria sofrer muito às mãos dos líderes religiosos e que iria ser morto. E Pedro, que uns instantes antes lhe tinha dito de forma tão inspirada: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a seguir começa a repreendê-lo e a dizer: isso não é para ti, agora vais ser morto. Pedro, será que tu ao menos sabes o que é que quer dizer Cristo? Não é? E o que é que Jesus responde? Para trás de mim, Satanás. Uma frase muito conhecida que nós já ouvimos várias vezes. Para trás de mim, Satanás. E a seguir Jesus diz-lhe: tu não fazes ideia. Diz, se calhar noutras palavras na vossa Bíblia, mas diz: tu não fazes ideia como é que Deus opera. Estamos no versículo 23. Quem esteve aqui na noite de vigília, e realmente Deus está a chamar o seu povo à oração, a jejum, a vigília, e damos muitas graças a Deus pela noite de vigília, damos muitas graças a Deus pelo casal Margarida e Raul e pela sua fidelidade. Todos os domingos aqui em oração e mais ou menos uma vez por mês ou mês e meio estarmos juntos em jejum e convocar o povo, cutucar o povo desta igreja para jejum e oração. Mas quem esteve aqui nessa noite ouviu o pastor Filipe dizer que o Jesus que andou, o Pedro que andou com Jesus, assim é que é, o Pedro que andou com Jesus e o Pedro que andou com o Espírito Santo são duas pessoas completamente diferentes. Porquê? Porque Pedro tinha o seu entendimento, tinha a sua maneira de pensar quando andava com Jesus e lá de tempos tinha assim um rasgo de sabedoria do alto, como aquela que lhe permitiu dizer: tu és o Filho de Deus. És o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quando Pedro começou a andar com o Espírito Santo, isso foi logo no momento zero do Pentecostes, ouçam o discurso que ele fez para aquela gente toda que estava reunida em Jerusalém. É um Pedro completamente diferente. Pedro, que andou com Jesus, foi capaz de o negar. Pedro, que andou com o Espírito Santo, foi capaz de fazer tudo o que era preciso fazer para que o mover de Deus fosse uma realidade. E nós estamos num ponto em que nós temos mesmo que admitir: é mais importante o mover de Deus, é mais importante a implantação do reino do que aquilo que se passa nas nossas vidas. Desculpem lá estas notícias, mas é mesmo mais importante. Eu quero chegar a um ponto em que seja capaz de dizer: ainda não estou lá, mas estou a trabalhar nisso. Seja capaz de dizer, como o apóstolo Paulo: tudo o resto, para mim, é esterco. E só o reino de Deus é que importa, e só o mover de Deus é que importa. Eu não estou lá, mas estou mais perto do que estava ontem. Yeah? É que não é só o poder de Deus. Sim, eu quero o poder de Deus. Sim, eu quero o poder do Espírito Santo na minha vida. Quero mais do Espírito Santo, não há dúvida nenhuma. Mas eu quero ver o mover de Deus nesta terra. Eu quero ver esta terra coberta com o conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Eu quero. E em tudo o que estiver ao meu alcance, eu vou esforçar-me e buscar-me todos os dias para ouvir a voz de Deus e responder. Amém? Então, esta parceria foi muito evidente no apóstolo Pedro. O momento em que ele começou a andar com o Espírito Santo, no momento do Pentecostes, esta parceria com Deus foi muito evidente e é algo que nós devemos buscar também. Há umas semanas atrás eu falei aqui que a parceria é um par, não é? Duas pessoas, nós e Deus. O quinhão de leão de execução desta parceria é de Deus, que é a parte sobrenatural. Mas a primeira parte é nossa. O primeiro passo é nosso. Cabe-nos a nós deixarmos de ter medo, deixarmos de estar tão confortáveis sentadinhos nas nossas cadeirinhas e levantarmos e fazer aquilo que tem que ser feito e que Deus espera que nós façamos, que é buscá-lo em primeiro lugar, a Ele, ao reino de Deus e à sua justiça.
E depois, então, nós damos o primeiro passo e é como aquele pai que tinha 2 filhos. O pai vai a correr assim que vê o filho a chegar. Até a pastora Ana, já não há muito tempo, falou aqui sobre o assunto. E é o que Deus faz. Nós damos o primeiro passo e Deus vem a correr ter connosco. Mas nós temos que dar o primeiro passo e esta é a altura para isso. Então, vamos crer. Queres mais do sobrenatural de Deus na tua vida? Dá o primeiro passo. E vamos abrir mão daquilo que já não nos serve nesta estação. E olha, pode parecer que não, mas é muita coisa ainda que nós temos na mão, na mente. Maneiras antigas de fazer as coisas que nos foram inculcadas pelos nossos pais. Ser simpático para toda a gente. Eu sou simpático, mas não tenho que admitir que se digam coisas à minha frente que são contrárias à palavra de Deus, que são contrárias ao reino de Deus. Tenho que admitir. Não quer dizer que eu vá, bater na pessoa ou uma coisa qualquer, mas até há situações em que há pessoas a dizerem coisas que eu não posso até confrontá-las diretamente, mas eu posso começar a orar em línguas, por exemplo. E eu posso começar a declarar a soberania de Deus. Por exemplo, quantas vezes é que nós fazemos isso? E agora, se nós olharmos para os versículos 24 e 26, eu até pedi à Adriana para não mostrar, porque eu tenho aqui uma tradução bastante diferente. Esta tradução que eu aqui tenho eu fui buscar a versão da Message em inglês e fiz uma tradução livre. Livre quer dizer, fui eu que traduzi para português. E é bastante diferente daquelas versões que nós estamos habituados a ler. Mas diz aqui nos versículos 24 e 26, qualquer coisa, se Jesus falasse hoje em dia, diria qualquer coisa parecida com isto. Quem quiser vir comigo, tem que me deixar liderar. Não és tu que estás no lugar do condutor, sou eu. Não fujas do sofrimento, acolhe-o. Segue-me e eu mostro-te como fazer. Autoajuda não é ajuda nenhuma. O sacrifício do eu é o caminho. O meu caminho para que te encontres, para que encontres a tua pessoa verdadeira. Que negócio é este que fazes para obteres tudo o que queres, mas que vai fazer perder-te? O que é que tu podes dar em troca da tua alma? É aquilo que diz estes versículos em português corrente. Então, quando nós falamos de perder a vida, e é o que está nas vossas traduções, quando nós falamos de perder a vida, não é só de morrer. Também pode ser morrer, mas não é só de morrer. É quando nós queremos viver a vida à nossa maneira, quando nós queremos viver de acordo com as nossas ideias, quando nós queremos controlar tudo aquilo que acontece e como acontece, quando nós queremos ter sempre razão, e eu tenho razão, tu não tens, etc. Olha, podes ter razão e estar morto. Podes não ter razão e estar morto também. O que é mais importante? É estar vivo ou é ter razão? É ligar-nos àquele que nos ama e que sofreu por nós e que ainda hoje já exaltamos e glorificamos? É estar ligados a Ele ou é ter razão? O que é mais importante? É sair do lugar do condutor e deixar Jesus conduzir e não ir ao lado a dizer, vira aqui, olha, está verde, olha, está vermelho, trava, ora, não sei o quê. É deixar ir de Jesus no lugar do condutor e ser Ele a conduzir. É? Não acelere, não trave, não. É abraçar todas as oportunidades de fazermos um sacrifício de amor. Várias vezes, quando o apóstolo Ted, ultimamente, das últimas vezes que ele esteve aqui, ele falou acerca do sacrifício de amor. Eu amo a Deus e faço obras que falam do meu amor para com Deus e eu amo os outros, portanto eu faço um sacrifício de amor. Ele inclusivamente contava quando os netos queriam brincar com ele e escolhiam alturas que não eram nada apropriadas. E ele o que é que fazia? Um sacrifício de amor. Ia brincar com os netos. E assim nós fazemos para com aqueles que amamos.
E não é só a nossa família direta, mas nesta comunidade fazermos exatamente a mesma coisa. Se a pessoa que tu amas gosta muito de amarelo, mas tu gostas é de verde, o que é que tu vais fazer? Vais escolher sempre verde ou vais escolher amarelo por causa da pessoa que amas? E eu posso ou não estar a falar de cores. Tu vais dar amarelo à pessoa que tu amas sempre que tiveres oportunidade. Desde que, é claro, isso não te magoe, não te prejudique, não te faça mal, não é? Estamos a falar dentro de limites saudáveis. Tu vais dar amarelo sempre que puderes. Porquê? Porque tu amas a outra pessoa. É a mesma coisa aqui. Mesma coisa. É render. O que nós estamos aqui a falar é de render, é de largar, é de deixar ir. Eu deixo o meu antigo caráter, a minha antiga maneira de ser, para passar a ser como o meu papá. E eu deixo e desisto da minha vontade. Eu desisto da minha vontade. Pai, eu queria ir ao cinema, mas tu queres ir à praia? Vamos à praia. Se eu faço isso com alguém que amo, como é que eu não vou fazer com Deus? O que eu queria mesmo era bater naquela pessoa, mas não é isso que tu queres. Então eu vou amá-lo, vou abraçá-lo e vou dizer, eu te amo, tu és uma bênção. Eu gosto muito de bater, mas é só palavras. Desisto da minha vontade, ponho-a no lixo para poder submeter-me à vontade daquele que me ama, daquele que se sacrificou por mim, daquele que deu tudo por mim, daquele que esvaziou o céu por minha causa. É isso que eu vou fazer. Porque ele há de saber uma coisa ou outra do que é melhor para a minha vida em relação àquilo que eu sei. Portanto, ele é capaz de saber melhor do que eu o que é bom para mim. Então eu vou submeter-me à sua vontade. E se eu quero mesmo virar à direita, mas ele me diz vir à esquerda, então eu vou virar à esquerda, até porque já dei com o nariz na parede ou no chão várias vezes e, portanto, eu sei que é mesmo bom. Quando ele me diz para fazer alguma coisa, é mesmo bom eu fazer. E quando ele me diz para estar quieta, também é bom estar quieta. Em vez de andar aí a esgravatar, porque fora da vontade de Deus, nós estamos sempre em areias movediças. Sempre. Então, quanto mais gravatamos, mais nos enterramos. Não vamos fazer isso. Vamos buscar e cumprir a vontade de Deus. Eu aprendo com Jesus como fazer as coisas e não ando atrás de ter razão. Ter razão é a antiga aliança. Tu estás certo, eu estou errado. O conhecimento do bem e do mal. Essa árvore é tempo da antiga aliança. Nós vivemos na nova aliança. Não é importante ter razão. É importante estar vivo. É importante dar vida. Dar vida é para isso que nós fomos criados. É para estarmos vivos, estarmos ligados àquele que está vivo e darmos vida aos outros. É isso que é importante. Ser misericordioso, estender misericórdia e graça aos outros. Então larga a tua razão hoje. Larga a tua esperteza humana. Larga a tua vontade de mostrar e a tua necessidade de mostrar o quão esperto tu és. Estou a falar para mim. Estou a falar para mim, a sério. Já há 15 dias dizia a mesma coisa. Aquela mensagem era totalmente para mim. E esta também é. E vamos receber, vamos largar isso tudo e vamos receber aquilo que Jesus tem para nós hoje. Porque aquilo que Ele tem para nós, a sua bondade é boa, agradável e perfeita. E perfeita. Está tudo dito, não é preciso mais nada a seguir a isso. Então vamos receber a vontade de Jesus, vamos receber aquilo que Deus tem para nos dar hoje. Em 1 de João, no capítulo 2, João já agora foi o único discípulo que morreu de morte natural e morreu de causas naturais porque ele foi mergulhado num bidão com óleo a ferver e não morreu. Deus não permitiu que ele morresse. Quer dizer que todos os outros discípulos não morreram de causas naturais, quer dizer que a nossa fé, quando é vivida com ousadia e sem medo, incomoda gente. Então deixa-me também dizer-te, se a tua fé hoje não está a incomodar ninguém, se calhar tu não estás a fazer tudo o que devias estar a fazer. E nós estamos a chegar a este ponto, nós precisamos de ousadia, mesmo que incomode. Alguns vão amar, outros vão odiar, é a vida. Olha o Ronaldo, também não estou a falar da fé dele, mas
é o português que tem mais recordes, tem não sei o quê, e é odiado por tanta gente, inclusivamente portugueses. Imagina se a tua fé estiver viva em ação, quantas pessoas tu não vais incomodar. É a vida. Paciência. Gostem ou não gostem, não quer saber. A opinião dessas pessoas não me interessa. O que me interessa é a opinião de Deus. Deus está ou não está contente com aquilo que eu estou a fazer? Deus está ou não está agradado daquilo que eu estou a fazer? Ou Deus está a dizer, oh filha, eu tenho tanto mais para ti, tu estás aí encolhidinho no teu canto. Isso eu não quero. Yeah? Então Deus não permitiu que ele morresse. E então ele foi, já que não morreu naquele barril de óleo a ferver, foi exilado para a ilha de Patmos. E foi lá, inclusivamente, que escreveu o livro do Apocalipse, que nós já sabemos que quer dizer revelação e não o fim do mundo. E também foi lá que ele escreveu estas cartas, a primeira, a segunda e a terceira de João. Okay? Então, ele estima-se que quando escreveu estas cartas já fosse idoso e, portanto, já sabia umas coisas ou outras acerca da vida e de como andar com Deus e tal. E João, nós já sabemos, é o apóstolo do amor e, mais uma vez, aqui ele fala do amor e de relacionamentos. E aqui no capítulo 2 de 1 de João e nos versículos 12 a 14, nós lemos assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Primeira coisa que nós precisamos saber. Primeira coisa que nós sabemos quando aceitamos Jesus. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho um pai que me ama. Os meus pecados são perdoados por amor do seu nome. Já falámos tantas vezes aqui hoje sobre isto. É a primeira coisa que nós sabemos. Tornamos-nos filhinhos de Deus. Mas depois ele continua no versículo 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Escreve aos filhinhos, àqueles que acabaram de nascer, escreve aos pais e escreve aos jovens. Quase que são 3 gerações aqui, não é? E depois continua no versículo 14. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. João está a falar para quem? Para nós todos, para a igreja. Todos nós, cada um de nós deve ser ao mesmo tempo filhinho, jovem e pai. Porquê? Filhinho, quando aceitamos Jesus, nós ficamos a saber, temos um pai que nos ama, os meus pecados estão perdoados. Isto é informação, não aqui, mas aqui. É revelação que nós devemos trazer toda a nossa vida, filhinhos. Jovens, porque sois fortes na palavra. Na palavra, não é nas palavras escritas. A Bíblia são palavras. A Bíblia aponta para a palavra. A palavra é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E é quem? Jesus. Então, jovens, vocês são fortes em Jesus. Como dizia a Sara há bocadinho, deixa Jesus entrar no teu coração e entra também tu nele. Jovens, ou seja, já estão a crescer, já estão a amadurecer, estamos a tornar mais maduros em Cristo, conhecemos Deus, sabemos que Deus é o nosso papá, aprendemos com Ele, mas também somos fortes em Cristo. Deixamos que a natureza, o caráter de Deus se produza e reproduza em nós. E depois diz, vocês já repararam para os pais? Ele diz exatamente a mesma coisa as 2 vezes. Pai, e muito mais curto, algo muito mais curto. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que era desde o princípio. Aquele que era desde o princípio, estamos a falar do mesmo. No princípio era o Verbo, era a palavra, era Jesus. Pais, vocês conhecem. É que o nosso problema hoje é que nós queremos ser pais antes de sermos filhos. Nós queremos ser pais antes de amadurecermos. Nós queremos já tomar conta, fazer, aparecer, mas ainda nos deixamos ofender. É que esta mensagem dos meus pecados são perdoados são as verdadeiras boas novas. Eu tenho um pai que me ama e eu sou capaz de aprender a partir do colinho do meu papá.
São as verdadeiras boas novas, só que ao longo dos séculos nós fomos transformando isso para faz isto, faz aquilo outro e quando morreres vais para o céu. Mas esta não é a mensagem que está na Bíblia. Nós até achamos às vezes, e achamos coisas que Jesus disse que não está escrito na Bíblia. Interpretamos as palavras de uma certa maneira. Mas o que está escrito não é isso. Não é quando morrer que eu vou para o céu, é eu posso ter vida eterna hoje, se ouvir a palavra de Deus hoje, agora. Então não endureças o teu coração e responde-lhe. Ponto número 1. Ponto número 2, não é pelas obras, não é? Não é pelo que tu fazes, ou não fazes, ou deixas de fazer. É por causa daquele a quem tu estás ligado. É por causa daquele com quem tens relacionamento. Mesma coisa, jovens, vencestes o maligno. O que é que isso quer dizer? Conforme vamos crescendo, ponto número 1, não nos deixamos ofender. Não sei se toda a gente ouviu o que eu disse, vou voltar a dizer. Não nos deixamos ofender. Porque aquela pessoa disse aquilo e porque o outro fez aquilo e porque não sei quem, nem olhou para mim e não me disse bom dia. Não... Olha, a maior parte das pessoas fazem coisas que tu não gostas, não é por querer. Portanto, se calhar simplesmente a pessoa está a ter um mau dia. Não te deixes ofender. Segundo, quando nós somos maduros, somos capazes de nos colocar acima disso tudo. Certo? E até somos capazes de dizer, mesmo que a pessoa tenha feito e tenha dito e isso seja indecente, ainda assim nós somos capazes de dizer, olha, eu perdoo-te. Eu vou-te mostrar, eu estou magoado com isto. Eu não gostei, mas eu perdoo-te porque eu te amo. E eu escolho amar-te. E eu escolho perdoar-te. E assim continuamos o nosso caminho de amadurecimento e não ficamos presos por coisas comezinhas. É assim que nós, como jovens, ou como pessoas que estão a amadurecer em Cristo, vencemos o maligno. Vencemos o mal com o bem. Somos capazes de derrotar tudo aquilo que traz morte e destruição. E tudo isso cabe debaixo dos nossos pés, como Igreja de Cristo, como corpo de Cristo. Quando o quê? Quando nós não nos deixamos ofender e vencemos o mal com o bem. E pais, quem conhece Jesus e anda com Jesus, leva a vida de pessoas maduras, cristãos maduros, que já passaram a fase de ser filhinhos, mas continuam a ter as características de filhos. Tenho um pai que me ama, os meus pecados estão perdoados. Que já passaram a fase de amadurecimento, mas continuam, agora ainda mais, a não se deixar ofender e a vencer o mal com o bem. E chegaram à fase de pais. Eu levo a vida de Jesus aonde quer que vá. Eu carrego e tenho a noção que carrego a sua presença aonde quer que vá. Por isso há sítios onde eu entro e há pessoas que saem logo. Por isso há sítios onde eu entro e o ambiente muda. Por isso há conversas que até estavam a decorrer e quando eu chego já não acontecem mais e as pessoas calam-se. Calam-se porquê? Porque não querem partilhar comigo? Não, calam-se porque estão constrangidas. Sou eu? Não, é aquilo que vive em mim. Não sou eu. É a presença que eu carrego. Então, quando queremos ser tratados como adultos, que tenhamos esta capacidade de continuar neste processo de amadurecimento, de deixar esta nossa vontade, esta nossa coisa de queremos ter sempre razão, esta nossa coisa de que eu estou certo, tu estás errado, e deixemos Deus fazer a sua vontade. E esforcemos intencionalmente para buscar e fazer a sua vontade. Queremos muitas vezes ser tratados como adultos na fé e não passamos de crianças. Queremos aparecer, queremos servir no louvor, queremos pregar, queremos... e às vezes não temos nem para nós. Ou temos, e até somos capazes de citar 20.000 escrituras, mas depois não somos capazes de estender graça e misericórdia às pessoas que estão à nossa volta. Não damos o exemplo, então não. Amadureçamos primeiro. E como vos disse, esta mensagem é primeiro para mim, ok? Então, se queremos aparecer, vamos amadurecer. Sabemos aquilo que Deus tem para nós,
sabemos qual é que é a chamada que Ele tem para nós, então amadureçamos para sermos capazes de cumprir o nosso propósito e o nosso destino. E para amadurecer temos que estar ligados a Ele, temos que estar enxertados na videira e temos que ter esta noção. Estamos com Ele, estamos uns com os outros e estamos aqui para cuidarmos uns dos outros. Sim, deixemos toda a maledicência, toda a coscovilhice, não no sentido da semana passada, mas deixemos esta maledicência. Vamos crescer. Não vamos deixar de ser filhinhos. Sabemos que temos um Pai que nos ama e os nossos pecados são perdoados. E eu até vos disse aqui há algumas semanas que estava a aprender a estar sentada no colo do Pai e aprender com Ele e a ver, a partir do colinho do meu papá, como é que as coisas são feitas, como é que Ele vê a vida, como é que Ele faz. Estou a aprender e a fazer com Ele aí. Devemos ser jovens, vencendo o maligno na nossa esfera de influência. Não nos deixamos ofender, mas decidimos amar em todo o tempo, custa o que custar, com sacrifícios de amor. E cresçamos então a esta estatura de pais, capazes de dar vida. E eu acredito que como igreja é aqui que nós estamos. Estamos a amadurecer, estamos quase a chegar a este ponto de sermos pais. Ainda não estamos lá, mas estamos quase lá a chegar. Alguns já estão, estou a falar como igreja num todo, não é? Alguns já estão lá, outros que ainda estão a chegar, outros estão mais longe, mas assim, no cômputo geral, como igreja, acho que estamos mesmo quase à porta. Então temos que fazer o esforço extra de ganhar coragem, ousadia, para darmos este salto que Deus pede de nós. Abracemos esse processo de amadurecimento depressa, porque temos um Pentecostes à nossa espera, à espera de acontecer. Quando nós tivermos a maturidade suficiente para o receber. Então morramos para nós próprios. Vamos viver a vida que Cristo tem para nós. Vamos deixar Cristo viver em nós. Vamos receber das mãos do nosso papá aquilo que Ele tem para nós. E eu pedi ao grupo para subir. Meio-dia. E 4. Eu pedi ao grupo para subir. E gostava de vos convidar a fazer esta oração agora. Dizemos a Deus, olha, tudo aquilo que está na minha vida, eu posso ou não ter identificado o que é, mas tudo aquilo que está na minha vida e que não é de ti, eu não quero. Leva, entrego na tua mão agora. Entrego isso tudo. Mesmo que não saiba o que é, eu entrego na tua mão, podes levar. Porque o que eu quero é aquilo que tu tens para mim. Isso eu quero tudo. Tudo. Aqueles sabores que tu tens na mesa que preparaste, que falas no Salmo 23, perdão. Esses sabores eu quero-os todos para mim. Quero experimentar tudo, quero experimentar tudo contigo. Mas aquilo que não é de ti, eu não quero. Eu entrego agora nas tuas mãos.